Sucesso. O que define uma carreira bem-sucedida? Essa é uma pergunta que eu acredito que já se passou algumas vezes pela cabeça do ator Hayden Christensen. Você pode não conhecer pelo nome, mas ele é o responsável por interpretar Anakin Skywalker de Star Wars, tanto em O Ataque dos Clones quanto em A Vingança do Sith. E é de se esperar que quando um ator faz um personagem muito popular em um filme blockbuster, que isso mude sua carreira e torne ele uma figura muito cobiçada para papéis futuros na indústria. Mas não é isso que aconteceu aqui. Vou te fazer um desafio. Me diga aí nos comentários, sem pesquisar, qual outro filme Hayden Christensen participou sem ser Star Wars? É difícil, né? Provavelmente você não conseguiu pensar em nada. E se você é um cinéfilo ferrado e conseguiu pensar em algo, provavelmente é um filme ruim. Mas, como um ator que fez a versão jovem de um dos maiores vilões da história, em uma franquia gigantesca com milhares de fãs, conseguiu arruinar sua própria carreira? É isso que vou discutir nesse vídeo. Hayden Christensen começou sua carreira até que de uma forma modesta. Quando ele era criança, ele chegou a fazer algumas pequenas participações em filmes e atuou em algumas séries de TV. Mas o que realmente fez sua carreira ter uma virada de chave foi quando ele resolveu fazer um teste para interpretar Anakin Skywalker na franquia Star Wars, aos 19 anos de idade. Ele competiu com outros 1.500 atores para o papel, e isso é surpreendente. Para você ter uma ideia dos atores que foram cotados para o papel, tinham nomes como Paul Walker de Velozes e Furiosos, Christian Bale, que fez o Batman e Psicopata Americano, Leonardo DiCaprio, puta que pariu, e simplesmente Heath Ledger, que ganhou o Oscar fazendo o Coringa. E Hayden foi escolhido para o papel, porque segundo George Lucas, ele passava a sensação de uma forte presença do lado sombrio. A verdade é que, independente de tudo, Hayden entrou para a história do cinema interpretando o jovem Darth Vader. E isso lhe trouxe uma visibilidade que dificilmente ele conseguiria de outra forma. Geralmente, quando atores fazem sucesso após interpretar um papel de destaque em grandes franquias, eles não têm dificuldade em conseguir novos papéis e dar continuidade em suas carreiras. Ainda mais que Hollywood adora hypar esses tipos de atores e colocar eles em tudo quanto é produção. Mas como eu já disse, Hayden Christensen é uma exceção, e ele teve uma grande dificuldade em emplacar novos papéis de sucesso. Todos os filmes que ele participou após Star Wars, com exceção de um, foram fracassos atrás de fracassos, além de a maioria serem filmes B de baixo orçamento, o qual eram tão ruins que nem chegaram a ser lançados no cinema, indo direto para DVD. Olhando a carreira de Hayden por cima, o sentimento que fica é de confusão, porque um ator famoso como ele não teve mais nenhum papel de destaque, não conseguiu entregar mais nada. O que aconteceu? Bem, para poder saber o real motivo disso, antes é preciso voltar um pouco no tempo e entender como o papel de Anakin Skywalker e a franquia Star Wars afetaram toda a vida de Hayden Christensen. Na minha opinião, há dois grandes responsáveis pelo fracasso da carreira do nosso jovem Anakin. O primeiro é o próprio Hayden Christensen e sua leve síndrome de impostor. E calma, que isso eu vou te explicar daqui a pouco. O segundo responsável é a própria franquia Star Wars e os seus fãs. E calma, meu querido amigo fã de Star Wars, não fica bravo comigo nos comentários. Deixa eu te explicar com um pouco de contexto. O ano é 1999, e nessa época, o primeiro filme da trilogia prequel de Star Wars estava prestes a ser lançado. Faziam aproximadamente 16 anos desde o último lançamento da franquia. E você tem que entender que o hype para esse novo filme era gigantesco. Era simplesmente o começo de uma nova trilogia responsável por contar a história e tragédia da vida de Darth Vader, um dos maiores, se não o maior vilão da história do cinema. Então, a responsabilidade que esses filmes tinham era enorme. E acontece que as prequels de Star Wars não tiveram o carinho e a aprovação dos fãs. Diferente de hoje em dia, em que a maior parte da fanbase adora esses filmes, na época de lançamento a trilogia inteira foi bem criticada, pelo seu ritmo mais lento, por focar mais na política do que na ação, e também por causa de algumas atuações ruins e diálogos estranhos. Essa recepção ruim por parte dos fãs ajudou a criar uma má fama por parte de Hayden Christensen. Muitos odiaram o personagem Anakin, achavam ele irritante, desinteressante e principalmente mal atuado. A atuação de Hayden lhe rendeu o prêmio Framboesa de Ouro de pior ator, não só uma, mas duas vezes. A primeira pelo episódio 2 e a outra pelo episódio 3.
ele ficou conhecido como o pior ator a fazer um personagem principal em Star Wars. E essa péssima fama com certeza influenciou nas suas próximas produções depois da franquia. E a verdade é que ninguém quer em seu filme um ator que ganhou um prêmio de pior atuação. Não só uma, mas 2 vezes. Mas saiba que, na minha opinião, isso é uma injustiça, pois realmente Hayden não era um ator excelente, mas ele também não era péssimo a esse nível. Ele só era inexperiente. E acontece também que boa parte da razão das atuações não saírem boas era do próprio George Lucas, criador da franquia. Ele é um ótimo escritor, mas como roteirista e diretor, ele é péssimo. Lucas não tinha habilidade e experiência suficiente para extrair o melhor dos seus atores, além de que por muitas das vezes as falas e as situações apresentadas nos roteiros não eram tão bem escritas e soavam até artificiais. Essa é uma crítica que o George Lucas recebeu durante toda a sua carreira. Até os próprios atores falavam isso. Hayden Christensen e os outros atores não tinham muito com o que trabalhar. As falas eram ou cafonas ou tão vazias que eles não conseguiam fazer muito para inspirar qualquer tipo de emoção nelas. Isso é tão verdade que a atriz Natalie Portman, que fez o papel de Padmé Amidala, também ganhou um Framboesa de Ouro de pior atuação. E pasmem, anos depois ela ganhou um Oscar. Infelizmente, Hayden não teve esse mesmo destino. Ele até conseguiu fazer alguns filmes interessantes após Star Wars, antes de entrar naquela sequência de fracasso da qual eu disse no começo do vídeo. Um desses filmes foi o drama O Preço de uma Verdade, considerado o melhor filme da carreira de Hayden Christensen, sem contar Star Wars, e o único que não foi um fracasso de crítica. Nesse filme, a atuação de Hayden foi extremamente elogiada, interpretando um jornalista meio nerd e esquisitão. Embora o filme tenha sido elogiado pela crítica e público, ele foi um fracasso enorme de bilheteria, chegando ao ponto de quase não se pagar. E você sabe como funciona a indústria, né? Não importa se é o melhor filme do mundo, se ele não vender, é automaticamente um fracasso para os estúdios. Outro filme que também vale mencionar é Jumper, lançado em 2008. Esse foi o único blockbuster de grande orçamento feito pelo Hayden fora Star Wars. É um filme de ficção científica que teve um grande apelo por causa do seu elenco. Tem uns atores famosos nesse filme, como Samuel Jackson, dentre outros. Mas, novamente, esse filme foi um fracasso, considerado uma ideia boa, mas um desperdício de narrativa. O filme foi um fracasso de crítica e público, e esses dois foram os únicos filmes relevantes que Hayden participou depois de Star Wars. O resto foram só filmes de baixo orçamento lançados diretamente para DVD. Todos também foram fracassos de crítica, público e arrecadação. Acontece que toda essa situação com certeza afetou o psicológico de Hayden, desenvolvendo uma espécie de síndrome de impostor, transformando ele e sua mente em seu pior inimigo, sendo isso um dos maiores responsáveis pela ruína de sua carreira. Depois de todas essas críticas e de uma experiência tão intensa e negativa, Hayden ainda tinha o potencial de crescer como ator, mas ele se viu em uma situação onde suas oportunidades na indústria ficaram limitadas. Para o público, ele não era Hayden Christensen, mas apenas Anakin Skywalker. Mas não só isso, e sim um péssimo Anakin. E como se não bastasse a pressão externa, ele próprio passou a duvidar de seu talento e de seu valor. Em vez de pensar que o papel de Anakin havia arruinado a sua carreira, Christensen achou que isso lhe deu fama demais, algo que ele não conseguia corresponder. Eu senti que Star Wars me deu algo incrível, que proporcionou todas essas oportunidades e me deu uma carreira, mas tudo meio que parecia ter sido dado a mim de forma fácil demais. Foi isso que Christensen disse em sua entrevista ao Los Angeles Times. Hayden pensava que ele não merecia a fama que teve, e que tudo que ele conseguiu foi lhe dado sem mérito próprio. Além disso, ele também demonstrava um medo de cair em uma questão comum na indústria, chamado de typecasting. Typecasting é um fenômeno em que atores são repetidamente escalados para interpretar papéis semelhantes por causa de sua aparência, personalidade, habilidades ou sucesso em um determinado tipo de personagem. Por exemplo, um ator que interpreta muito bem vilões pode acabar sendo só chamado para papéis de vilania. Alguns exemplos de atores famosos que se encaixam nesse rótulo são Vin Diesel, The Rock e Tom Cruise. Isso era exatamente o que Hayden queria evitar. No fim das contas, ver o typecasting como algo ruim ou não depende de como cada ator define o significado de sucesso. Alguns se sentem realizados, se tornando nomes familiares ao abraçar um certo tipo de personagem, enquanto outros encontram um propósito de suas carreiras ao se desafiar e interpretar uma gama de personagens cada vez mais diferentes entre si. Em última análise, o sucesso na atuação, seja como uma estrela versátil ou como um ator de nicho, depende da realização própria e da vocação de cada ator. E Hayden
não queria ser conhecido para sempre apenas como Anakin Skywalker. Em vez disso, ele queria provar que era capaz de fazer mais e de mostrar versatilidade em seu trabalho. Mas a pressão e as críticas deixaram ele inseguro sobre suas habilidades. Hayden começou a questionar seu valor como ator, e ao invés de buscar novos papéis para superar essa fase e se sentir realmente realizado, ele escolheu algo bem diferente: se afastar da indústria. Em 2010, Hayden decidiu fazer uma pausa na carreira. Ele se mudou para uma fazenda no Canadá, longe dos holofotes de Hollywood e das expectativas do público. Ele explicou que queria ter uma vida mais tranquila, longe das pressões e julgamentos constantes. Esse afastamento, claro, teve um preço. O mundo do entretenimento é extremamente rápido e competitivo. Se você sai, o público e a indústria acabam seguindo em frente. Esse ato fez com que Hayden ficasse cada vez mais distante dos grandes papéis e projetos. Apesar disso, ele parecia estar em paz com sua escolha, agora já como um homem pai de família, aproveitando uma vida mais simples e privada, mesmo que isso significasse abdicar de uma carreira promissora. No entanto, o tempo e o carinho dos fãs de Star Wars, que passaram a apreciar as prequels mais tarde, ironicamente mudaram um pouco as coisas. Nos últimos anos, houve um grande movimento de nostalgia e aceitação dos filmes em que Hayden participou. Ele até retornou ao papel de Anakin em novos projetos da franquia, como na série Obi-Wan Kenobi e Ahsoka. É ótimo ver que a fanbase de Star Wars percebeu que pegou um pouco pesado com Hayden, e que ele não era de jeito nenhum esse péssimo ator. Apesar de tudo isso, Hayden nunca se colocou em posição de vítima, ou sequer atacou as pessoas que criticavam ele. Isso mostra muito do caráter e do quão profissional ele era. Eu acho que algumas pessoas da Disney poderiam aprender alguma coisa com ele. Se você ficou aqui até o final, eu tenho quase certeza que você gostou. Então, eu te convido a assistir esse outro vídeo que eu fiz, falando sobre como a Disney arruinou a franquia Star Wars. Dá uma olhada lá nesse vídeo, eu sei que você vai gostar também. Considere também me apoiar se inscrevendo aqui no canal e deixando o like. Você não tem ideia como isso me ajuda e me incentiva a trazer mais conteúdos como esse. E é isso, valeu por assistir e até a próxima.